a matéria sobre tramitação de medidas provisórias no Congresso. Houve uma mudança em função da pandemia, fazia sentido naquela ocasião, agora já não faz mais. Arthur Lira, no entanto, autoritário que é, mantém o controle das medidas provisórias. Está conosco o senador da República, mais uma vez nesse programa, Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Senador, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, o senhor é autor de duas ações ao Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança, relatoria de Nunes Marques e, mais recentemente, uma reclamação com Alexandre de Moraes, a rigor, pela restituição do que diz a Constituição Federal, salvo engano, no artigo 62, certo? Explique, por favor, senador, para nós, em que lugar nós estamos, em que lugar deveríamos estar na matéria de trâmite. É muito importante isso. Isso diz respeito, não é briga de Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, isso é matéria republicana, senador, por favor. As medidas provisórias são instrumentos aplicados pelo Executivo que têm força imediata de lei, mas têm que ser apreciados pelo Congresso no prazo de 120 dias, senão elas entram em caducidade, elas perdem efeito. Então, é uma ferramenta muito utilizada por todos os governos, desde o Fernando Henrique, e o Lula e Bolsonaro, enfim, têm medidas provisórias que estão em vigência atual. Depois que passam pelo Congresso, elas são convertidas em leis comuns. O que a Constituição diz é que o trâmite dessas medidas provisórias deve ser feito primeiro em comissão mista, 12 senadores, 12 deputados indicados pelas lideranças partidárias, que vão fazer a discussão técnica, vão ouvir especialistas, vão fazer audiências públicas, vão receber emendas de todos os parlamentares, então todos os deputados federais podem participar, todos os senadores podem participar. É aprovado nessa comissão um substitutivo, uma lei de conversão, e ela vai para plenário nas duas casas para votação. O que aconteceu é que na pandemia, por conta daquela dificuldade de reunião, se adotou um regime abreviado, onde o presidente da Câmara indica um relator diretamente para plenário. Então não tem nada da etapa de debate, de discussão, ele indica um relator, e esse relator apresenta o projeto e depois ele sobe para o Senado, onde ele vai ser novamente analisado diretamente no plenário. Na prática, o que aconteceu? O presidente da Casa, o presidente da Câmara dos Deputados, concentrou um poder total nas suas mãos. Ele escolhe da cabeça dele um relator, ele coloca em pauta no dia que ele quer, e na hora que é aprovado, sobe para o Senado, e a regra tem sido subir para o Senado com pouquíssimo prazo para análise. Porque se o Senado mudar, esse projeto tem que voltar para a Câmara. E como eu expliquei no começo, se passar 120 dias sem aprovação, perde efeito. E você tem coisas muito importantes. Você tem, por exemplo, agora o novo Bolsa Família, é uma medida provisória. Você tem, salvo engano, 27 medidas provisórias em tramitação. E como Arthur Lira não aceita voltar aquilo que está previsto na Constituição, ele quer continuar com o rito Lira. Ele não quer o rito da Constituição, ele quer um rito próprio dele, onde ele tem esse poder de mando, e nós sabemos muito bem para que é utilizado. É utilizado para pressão política em cima do Executivo. Então, nós pedimos, através do mandado de segurança, a garantia do meu direito como parlamentar de ter a tramitação correta prevista na Constituição, e através de uma reclamação direta para Alexandre de Moraes, a gente pede o cumprimento de decisões que já são do Supremo. Porque esse regime abreviado, mesmo durante a pandemia, ele foi questionado. Será possível o Congresso, através de decisão interna, não cumprir o que estava previsto na Constituição? E o Supremo decidiu, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que era possível, sim, excepcionalmente, enquanto estivéssemos em emergência sanitária, por conta da pandemia da Covid. Essa emergência sanitária se encerrou em abril do ano passado. E de abril do ano passado para cá, a Lira continua concentrando esse poder e não aceitando abrir mão. Então não é disputa, como você muito bem falou, não é disputa entre Pacheco e Lira, entre Senado e Câmara. É a disputa pelo respeito da Constituição. Então ele vai ter que mudar de deputado Lira para rei Arthur Lira. E ele vai mandar no país de vez. Senador, tem se falado, eu considero isso um absurdo, porque a Constituição existe, está aí, é claríssima. Mas tem se falado na possibilidade de um acordo para que se encontrasse uma nova forma, um novo rito. Da parte do senhor, como senador, é aceitável esse encaminhamento ou não? A Constituição tem que prevalecer, conforme o senhor pede nas duas ações que há no Supremo? Não, a gente tem que ter o respeito à Constituição. É possível construir uma emenda à Constituição
para alterar esse rito constitucional, sendo aprovada com quórum qualificado nas duas casas, mas, no momento, tem que voltar ao regime que está previsto na Constituição. Eu não posso dizer, olha, vamos agora pensar num acordo, enquanto isso o rei Arthur continua tocando a bola como ele quer. Não pode ser assim. E a gente tem que começar a acostumar a nossa república à regra básica de uma república. Todos são iguais perante a lei. A lei se aplica para todos. Não é porque alguém tem um poder político que deve ser respeitado que ele está acima da lei. E a gente fica nessa brincadeira de discutir gambiarras, quando o mais simples e objetivo é seguir o que está na lei. Senador, eu queria perguntá-lo sobre as escolhas feitas para acionar o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o mandado de segurança e relatoria de Nunes Marques, e depois a reclamação a Alexandre de Moraes. Por que os dois movimentos? A mandado de segurança não seria o bastante? Tem a ver com a relatoria? Ou são escolhas estratégicas para caminhos diferentes com naturezas diversas, senador? A gente tratou de levar a questão em todas as esferas de debate jurídico possíveis. Então, o mandado de segurança é uma ferramenta para garantir um direito líquido e certo. Eu, como parlamentar, tenho direito líquido e certo a ter uma tramitação correta de qualquer projeto de lei, inclusive de medidas provisórias. Isso já foi analisado pelo Supremo várias vezes. O Supremo não tem a prática de interferir em questões internas do Congresso, mas tem sim, e várias vezes fez, a intervenção assegurada quando você quer garantir que a lei seja cumprida. Dou um exemplo concreto: a CPI da Covid só aconteceu depois que eu fui, junto com o Jorge Cajuru, ao Supremo, exigir que ela fosse instalada, porque o senador Pacheco não queria fazer a instalação, apesar dos requisitos preenchidos. Então, o mandado de segurança tem essa função. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma outra questão, porque o Arthur Lira não só descumpre a Constituição, ele descumpre também a decisão do Supremo sobre o rito especial, porque o Supremo lá atrás avaliou isso e o colegiado, né, o Pleno do Supremo decidiu, ok, vocês podem excepcionar, sem mexer na Constituição, vocês podem excepcionar, mas só enquanto estiver na emergência sanitária. E a emergência sanitária acabou já há bastante tempo, a gente está completando quase um ano de encerramento da emergência sanitária. Ainda temos Covid, as pessoas têm que se cuidar, mas não é mais uma epidemia e as atividades estão todas elas retomadas. As comissões voltaram a funcionar, está todo mundo presencialmente. Então, a gente usou as duas ferramentas e, ao mesmo tempo, claro, você tem aí dois ministros aptos a decidir. Uma realidade de Brasília é que poucos têm coragem de enfrentar o Arthur Lira. Então, ao aumentar o nível de pressão judicial, a gente aumenta as chances da decisão. Senador, irei perguntá-lo exatamente sobre isso, porque eu vejo mobilização do senhor, não quero fulanizar o caso, eu vejo mobilização do senhor, mas de resto me parece haver movimentos da parte dos próprios senadores da República muito tímidos diante do que é uma tomada de prerrogativa da casa, à luz da Constituição. É medo de Arthur Lira mesmo isso? O exercício do poder no Congresso é imperial pelas presidências, né? As presidências podem muito. E o deputado Arthur Lira, por mérito dele, pelo voto dos colegas, conquistou uma reeleição folgada na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, se porta como um interlocutor necessário para o governo federal. Então, isso gera claramente um temor de retaliações, de dificuldade para aprovação de projetos que são fundamentais para o país. Só que a gente não pode abrir mão das regras do jogo, né? São as regras do jogo constitucional que garantem que todos tenham o mesmo direito, a mesma possibilidade. Se eu abro mão disso, é melhor entregar a chave do país para o Lira e dizer, olha, faz aí o que você quer, pelos critérios que todos nós sabemos quais são, e a gente vai ver o que sobra do país depois. Eu não fui eleito para fazer esse tipo de acordo, fazer parte desse tipo de sistema. E sei perfeitamente do nível de retaliação possível que a gente pode enfrentar, mas quem está na chuva é para isso mesmo. Senador, a gente tem um minuto, ah, mas eu lhe pergunto, eu acho importante, sobre o rito, na forma original do rito de tramitação da medida provisória, a partir das comissões, da comissão mista, funcionava bem? Era algo que gerava bom debate? Era um modelo bom? Isso é uma curiosidade que eu tenho para a gente fechar a nossa conversa. Sim, sim, era um modelo que funcionava muito bem. Eu pude acompanhar isso 100% durante o ano 2019. Você realmente tinha um debate muito público. A sociedade conseguia acompanhar, a imprensa, a mídia especializada acompanhava de perto. Você recebia sugestões de todos os cantos
e no final você conseguia dar um produto melhor para o plenário. E tem um ponto importante: se alguma questão, alguma emenda apresentada por qualquer um dos parlamentares federais não for acatada pela comissão, é possível que o seu representante na comissão faça o destaque e o plenário volte a apreciar. Então, é um sistema que, literalmente, o Supremo já apreciou esse sistema e decidiu textualmente: ele é fundamental para garantir o perfeito exercício da democracia. Está na hora de repetir essa lição para o nosso deputado Arthur Lira. Senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um ótimo fim de semana, bom trabalho. Um abraço.